Foi, né? Então, já como iniciamos a gravação novamente, então, pessoal, o objetivo desse problema que a gente está trabalhando hoje é quanto deve ser produzido e quanto deve ser transportado de 3 fábricas diferentes para atender 4 mercados diferentes, buscando minimizar os custos. Então, o nosso problema hoje é de minimização de custos. Eu quero minimizar meus custos, beleza? Então, vamos aqui. Quais são as minhas variáveis de decisão? Então, é importante prestar atenção aqui, porque as minhas variáveis de decisão vão ser justamente representado pela letra X e J. Por quê? Porque é quanto deve ser produzido na fábrica I e ser transportado para o mercado J. Quem são as minhas fábricas I? São as 3 fábricas que eu possuo. Fábrica A, fábrica B e fábrica C. E os meus mercados, as áreas geográficas que eu tenho que atender, 1, 2, 3 e 4. Então eu vou ter 8 variáveis de decisão e a partir dessas variáveis de decisão, o meu modelo vai gerar minha solução ótima. Então quem são as minhas variáveis de decisão? XA1, quanto deve ser produzido na fábrica A e enviada para o mercado 1. XA2, quanto deve ser produzido na fábrica A e enviado para o mercado 2. XA3, produzido na fábrica A e enviado para o mercado 3. XA4, quanto deve ser produzido na fábrica A e enviado para o mercado 4. E isso também para a fábrica B, XB1, quanto deve ser produzido na fábrica B enviado para o mercado 1, para o mercado 2, para o mercado 3 e para o mercado 4. E nossa fábrica C, quanto ela deve produzir para o mercado 1, para o mercado 2, para o mercado 3, para o mercado 4. Então esse problema que a gente está trabalhando hoje, ele tem 12 variáveis de decisão. Então entre essas 12 variáveis de decisão que meu modelo possui, nós vamos precisar identificar a partir do relatório de resolução qual é a minha solução ótima, né? Qual é a melhor localidade para eu produzir, para enviar para o mercado 1, ou para o mercado 2, ou para o mercado 3. Então essa seria a nossa função objetivo, em comparação ao que a gente já vem apresentando, uma função objetivo bem mais extensa, porque nós vamos ter minimizar 0,90 XA1, 1 XA2, mais 1,80 XA3, mais 1,05 XA4 e assim sucessivamente. E o que são essas constantes aqui que acompanham as minhas variáveis de decisão? É o custo de transporte de uma unidade. Então, por exemplo, para transportar um produto da fábrica A para o mercado 1, o custo de transporte de uma unidade é de 90 centavos. Para transportar para o mercado 2, de R$1. Para o mercado 3, R$1,80. Para o mercado 4, R$1,05. Ah, professor, de onde foi que o senhor tirou essas informações? A gente volta aqui e a gente lembra que são esses valores aqui que estavam presentes na tabela, né? O custo de transporte do mercado, da fábrica para os mercados. Essa é a nossa função objetivo. Pergunta, ficou claro por que tantas variáveis de decisão e por que a função objetivo ficou dessa forma? Podem responder tanto por áudio como pelo chat. Dando um ok aí já ajuda pra gente. Fernanda já deu o retorno, a Jaciara, alguém falou no áudio, mas eu não consegui visualizar, o Halo também. Então tranquilo. A diferença em comparação com o que a gente está trabalhando até agora é que, primeiro, um problema de minimização. Segundo, esse é um problema que apresenta bem mais variáveis do que a gente já vinha trabalhando anteriormente. Então vamos lá. A gente precisa também identificar as restrições, né? Então é todo aquele passo a passo para que a gente chegue lá no nosso resultado final. Então a gente vai avaliar as restrições. Então as fábricas
as 3 fábricas desse problema, elas possuem capacidades, ou seja, elas têm um limite máximo de produção. Então a capacidade da fábrica A, 22.500, da fábrica B, 21.000 unidades, da fábrica C, 19.500 unidades. Lembrando que essas informações foram extraídas do problema, que é a capacidade produtiva das 3 fábricas. Então qual é a primeira restrição? Minha primeira restrição é referente à capacidade da minha fábrica A, que o que eu tenho que produzir no mercado A, na fábrica A, e enviar para o meu mercado 1, e enviar para o meu mercado 2, e enviar para o meu mercado 3, e enviar para o meu mercado 4, tem que ser inferior a 22.500 unidades, que é a capacidade da minha fábrica. Para a minha fábrica B, que a capacidade é de 21.000 unidades, então meu XB1, XB2, XB3 e XB4 tem que ser menor ou igual que 21.000. E o que é o XB1? Lembrando, a quantidade que tem que ser produzida na fábrica B enviada para o mercado, e ser enviada para o mercado 1. XB2, a quantidade que tem que ser produzida na fábrica B enviada para o mercado 2. E assim para XB3 e XB4. E a terceira restrição, referente à minha capacidade C, que é de 19.500 unidades. Então, repetindo o mesmo pensamento levantado, feito para as outras 2 restrições, XC1 mais XC2 mais XC3 mais XC4 tem que ser menor ou igual que 19.500. Eu estou repetindo muito, pessoal, que o meu XC1, ou meu XB1, ou meu XA1 é o transporte da fábrica, nesse caso da fábrica C, para o meu mercado 1, porque nós temos 2 variáveis, né? A fábrica e o mercado, que é uma novidade, digamos assim, em relação aos problemas que nós estamos trabalhando. Então essas são as 3 primeiras restrições referentes às capacidades das fábricas. Vou passar aqui para outras restrições, depois eu pergunto se ficou alguma dúvida com relação às restrições. Tem algumas restrições referentes às demandas de mercado, ou seja, para atender determinados mercados, eu preciso desenvolver uma produção mínima. Então, para o meu mercado 1, a minha demanda mínima é de 10.000 unidades, certo? Para o meu mercado 2, minha demanda mínima de 15.000 unidades. Para o meu mercado 3, 11.000 unidades. Para o meu mercado 4, 10.000 unidades. Ah, professor, de onde foi que o senhor tirou essas informações? A gente volta aqui para o problema e a gente vê que a demanda mínima para os 4 mercados é 10.000 para o mercado 1, 15.000 para o mercado 2, 11.000 para o mercado 3 e 10.000 para o mercado 4. Então, nossa quarta restrição aqui, a primeira restrição de demanda de mercado, é o que XA1 mais XB1 mais XC1 tem que ser maior ou igual que 10.000. Ou seja, o que eu tenho que produzir no meu mercado A, na minha fábrica A, e enviar para o meu mercado 1, o que eu tenho que produzir na minha fábrica B e enviar para o meu mercado 1, o que eu tenho que produzir na minha fábrica C e enviar para o meu mercado 1, tem que ser maior ou igual que 10.000 unidades. Minha segunda restrição referente à demanda do mercado, que meu XA2 mais XB2 mais XC2 tem que ser maior ou igual que 15.000. Repetindo o mesmo raciocínio. O que tem que ser produzido na fábrica A, enviado para o mercado 2, mais o que tem que ser produzido na fábrica B, enviado para o mercado 2, mais o que tem que ser produzido na fábrica C, enviado para o mercado 2, tem que ser maior ou igual que 15.000 unidades. E esse mesmo raciocínio a gente emprega para o mercado 3 e para o mercado 4. Aí o que eu pergunto para vocês é: entenderam as restrições? Eu já estou vendo aqui o chat que a Andresa falou que tem muitas restrições. A Jaciara falou aqui, por isso que reduzir custo não é fácil. Verdade.
Mas o que eu queria saber de, de vocês é se vocês entenderam como foram construídas as restrições. Se esse entendimento, tanto das restrições referentes às capacidades das fábricas, quanto às restrições referentes às demandas de mercado. Esse entendimento ficou tranquilo para todo mundo? O Jackson aqui já deu retorno. Fernanda também. A gente tem aqui 7 restrições, né? São muitas restrições realmente, são muitas variáveis, mas é importante entender primeiro assim, do que se trata o problema, né? Qual é o objetivo do nosso problema, porque quando a gente entende o objetivo do problema, a gente consegue trabalhar mais facilmente com as variáveis que neles estão envolvidas. Então tranquilo, né? Rafael já deu retorno, Daniel também, Andresa, Fernanda, Jackson, então vamos lá. Então esse aqui é o nosso modelo, nosso simples modelo. Temos nossa função objetivo, temos nossas restrições referentes à demanda mínima no mercado e temos as nossas restrições referentes às capacidades disponíveis. Então esse exemplo eu acho ele muito interessante porque ele mostra a importância dos softwares, né? Como eles nos auxiliam. Porque eu não sei se vocês lembram lá de PO1 que a gente aprende alguns métodos básicos de resolução de problemas de programação linear. A gente aprende o simplex, a gente aprende o método gráfico e na maioria das vezes a gente trabalha com o método gráfico, por exemplo, a gente só pode trabalhar com 2 variáveis. O simplex permite uma ampliação maior, mas é uma resolução bem chatinha de ser feita, né? E quando a gente vê um problema como esse, a gente imagina como é que a gente vai fazer um problema desse na mão, né? Então é por isso que os softwares eles existem, tanto o Excel, né? Ele também é utilizado, mas o Excel tem algumas limitações. O Lindo também auxilia nessas resoluções de problemas. Então essa é a cara do nosso modelo de programação, nosso modelo de programação linear, que a gente está trabalhando buscando minimizar os custos. Como a Jaciara falou, minimizar os custos nunca é um processo fácil. Então aqui, pessoal, eu sempre coloco a introdução da sintaxe no software, né, para que vocês possam visualizar. Na utilização do Lindo, colocar a sintaxe no software, vocês já devem ter percebido isso, é super tranquilo. E esse é um dos motivos que até agora eu também não estou cobrando nas listas de exercícios que vocês tentem fazer essa sintaxe, porque isso acaba sendo um processo puramente mecânico, né? Talvez para as próximas listas, na segunda unidade, eu peça, mas por enquanto é mais interessante que vocês tentem captar as informações que podem ser extraídas. Então, só passando aqui rapidamente pela introdução da sintaxe no software, né? Lembrando aqui, quando a gente insere uma exclamação, a gente pode inserir um comentário. Então coloquei aqui um comentário, variáveis de decisão, X e J, que é a quantidade de produtos que devem ser produzidos na fábrica I e enviados para a fábrica J. Eu relembro vocês lá da primeira aula que eu disse que eu colocava esses comentários assim para ficar mais fácil a interpretação do problema para mim, quando eu estou estruturando. Nós temos aqui a nossa função objetivo. E dentro da função objetivo nós temos o nosso elemento de minimizar. Lembrando que o software não reconhece vírgula, apenas ponto. Então aqui toda a nossa função objetivo, que é um pouco mais extensa. E nossas restrições, né? O sujeito A e nossas restrições. As 4 primeiras referentes à demanda de mercado. Então, relembrando lá a primeira aula, quando a gente insere algum texto de até 8 caracteres, insere um parênteses, nas restrições a gente faz com que essa nomeação apareça no nosso relatório de resolução, o que mais uma vez facilita a nossa leitura dos resultados. E aqui nossas restrições, lembrando sempre que os sinais de menor igual ou maior igual são escritos dessa forma: primeiro a igualdade, depois o sinal de maior, ou primeiro a desigualdade,
o sinal de menor e a igualdade. Então essa daqui, pessoal, eu coloco sempre nas aulas a sintaxe no software, para caso vocês queiram praticar depois, ficar mais fácil de vocês, caso gerem algum erro, gerem alguma dúvida, que vocês possam fazer. Então, inserida a sintaxe no software, a gente coloca para rodar o nosso modelo. Então sai um resultado super tranquilo, super fácil, e a gente nem imagina por trás o algoritmo que trabalha para que esse resultado seja gerado. Então vamos lá. Primeiro ponto, o valor da minha função objetivo. Então o valor que vai minimizar os meus custos de transporte para esses 4 mercados é de R$ 41.250. Então esse é o meu menor valor. Até aí, tranquilo. Agora a gente vai precisar saber como é que esse valor foi encontrado. Então, para a gente identificar como esse valor foi encontrado, a gente vai analisar as variáveis de decisão, que são os valores, ou o valor, que vocês já estão acostumados. Então, vocês lembram que nós tínhamos 12 variáveis de decisão. Era possível diferentes combinações para atender os 4 mercados. E qual é o nosso modelo ótimo que minimiza os meus custos? O nosso modelo ótimo é que em XA1 devem ser produzidas 10.000 unidades. Ou seja, da minha fábrica A para o meu mercado 1 devem ser enviadas 10.000 unidades. Para atender o meu mercado 4, devem ser enviadas 11.000 unidades da minha fábrica A. Para o meu XB2 igual a 10.000. O que é que isso indica? Que da minha fábrica B devem sair 10.000 unidades para atender o meu mercado 2. Do meu XB3 e da minha fábrica B para atender o meu mercado 3 devem ser enviadas 11.000 unidades. E o meu XC2 indica que para atender o meu mercado 2 também devem ser enviadas 5.000 unidades da minha fábrica C. Pergunta. Não, antes disso, XA2, XA3, XB1, XB4, XC1, XC3 e XC4, os valores foram 0. Ou seja, para XA2 não deve ser enviado nenhum produto da minha fábrica A para o meu mercado 2. XA3 não deve ser enviado nenhum produto da minha fábrica A para o meu mercado 3. Então os valores que foram 0, eles indicam que daquela fábrica não deve ser enviada nenhuma unidade para aquele mercado. O próximo slide ele está um pouco mais detalhado acerca dessa explicação. Mas eu queria saber se ainda existe dúvida de alguém, se alguém ainda não entendeu essa questão dos valores. Se ficou entendido, claro, o meu valor final, que minimizou os meus custos, e se entendeu essa explicação que eu dei, quanto deve ser enviado de cada fábrica para cada mercado. E aí, pessoal? Como é que está esse entendimento? Jackson já deu retorno nessa parte, tranquila? Professor, esse 1 aqui é o quanto que reduziu de custo, né? Alô, quem fala? É a Vanessa. Cortou um pouquinho aqui pra mim. Já tá falando? Só ver aqui. Desse que o senhor tá com coisa em cima. Certo, esse É o 1. custo? Esse daí é o custo mínimo que eu tenho para atender os 4 mercados. Certo? Então, esse é um problema para a gente minimizar custos. Quando a gente fala em minimizar custos,
eu tenho que encontrar o menor valor possível para que eu produza os meus produtos e transporte para atender os 4 mercados. Então, a combinação gerada pelo software, ela indicou que devem ser enviados da fábrica A para o mercado 1, da fábrica A para o mercado 4, da fábrica B para o mercado 2, da fábrica B para o mercado 3 e da fábrica C para o mercado 2. Esse modelo de produção que ela indicou representa o menor custo possível. E de quanto é esse menor custo possível? É esse valor que está aqui no 1, 41.250. Não sei se foi a Fernanda que falou. Ficou claro, Fernanda? Foi a Vanessa, professor. Foi a Vanessa. Desculpa, porque eu não consigo visualizar e às vezes corta aqui pra mim. Mas ficou claro, Vanessa? Sim. Obrigada. Nada. Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só falar, pessoal. Porque como é um problema que tem mais variáveis, pode gerar alguma dúvida, né? Então a hora da gente tirar essas dúvidas é agora. Principalmente nessa parte inicial do relatório de resolução. Então, o Jackson deu retorno, o Helion, o Rafael, o Daniel, a Vanessa agora há pouco. Os demais, tranquilo aí para todo mundo? Essa aula eu entrei um pouquinho atrasado, não estou entendendo muito, mas está tranquilo, professor. Pode continuar que depois eu pego na gravação. Não, mas eu posso explicar bem rapidinho. Tentar dar um panorama para que você não... A situação é assim. Quem foi que falou? Só para eu... O José Marcos, professor. Pronto. Então, José Marcos, o problema é o seguinte. Nós temos 3 fábricas, certo? E eu tenho 4 mercados de consumidores, 4 mercados diferentes, certo? Então eu preciso encontrar um modelo de produção para que eu atenda esses 4 mercados, minimizando os meus custos. Ou seja, quanto eu devo produzir em cada uma dessas fábricas para atender esses 4 mercados de modo a minimizar os meus custos. Então, Marcos, o A1, o A2, o A3, o A4 refere-se ao que deve ser produzido na fábrica A e enviada para cada um desses mercados. Para a fábrica B, o que deve ser produzido na fábrica B e enviada para esses mercados. E o XC1, XC2, XC3, XC4, que deve ser produzido nessas fábricas e enviado para cada um desses mercados. Essas aqui são as minhas variáveis de decisão do meu modelo. Vou voltar só aqui. É o que eu preciso identificar antes de rodar o modelo. Aí depois que eu rodo o meu modelo, eu chego a esse resultado, que é o que eu devo produzir em cada uma dessas fábricas, que é justamente o que está aqui. Para o meu mercado 1, a partir da fábrica A, 10.000 unidades. Para o meu mercado 4, a partir da fábrica A, 11.000 unidades. XB2, fábrica D, B, mercado 2, 10.000 unidades. Fábrica B, mercado 3, 11.000 unidades. Fábrica C, mercado 2, 5.000 unidades. Talvez você não Professor, tenha... Pode falar. Aí, só com questão, tipo assim, o que está definindo que vai ser determinada fábrica seria uma restrição de distância, deslocamento, algo do tipo? É o custo de transporte. Ah, certo. Porque tem aqui, ó. Agora eu acho que eu já entendi. Temos aqui, ó, porque para transportar da fábrica A para o mercado 1, o custo de transporte é de 90 centavos. E temos o custo para todos os transportes, né? Da fábrica A para o mercado 1, mercado 2, para o mercado 3 e para o mercado 4. Da fábrica D, mercado 2, mercado 3 e assim sucessivamente. É um custo de transporte que a gente está trabalhando aqui. Beleza? Beleza, entendi. Essa daí vai ser uma de minimização, né? Minimização dos custos. O objetivo certo. É justamente esse. Como eu falei, então. Como eu falei anteriormente, a gente estava trabalhando apenas com problemas de maximização. E hoje a gente resolveu dar uma ampliada, digamos assim, no número de variáveis do problema. Um problema um pouquinho mais complexo na estruturação e um problema de minimização, para a gente buscar minimizar esses custos. Correto não, professor. Pode prosseguir. Tranquilo. Então, pessoal, isso daqui
para a gente ter uma leitura mais fácil do resultado que foi gerado, né? Eu apenas transformei aqueles resultados. Eu tinha 12 variáveis de decisão e aquelas variáveis de decisão no meu modelo se transformaram, digamos assim, nesse modelo de produção. Então, por exemplo, a minha fábrica A, ela tem que produzir 10.000 unidades para o meu mercado 1 e 11.000 unidades para o meu mercado 4. Minha fábrica B deve produzir 11.000 unidades para o meu mercado 2 e 10.000 unidades para o meu mercado 3. E a minha fábrica C deve produzir apenas 5.000 unidades para o meu mercado 4. Então, esse modelo de produção que nós encontramos, que minimiza os custos, é o menor custo que nós podemos encontrar para atender esse mercado, é no valor de R$ 41.250 os custos com transporte, os custos com os aspectos logísticos do meu negócio. Essa é o primeiro resultado que a gente analisou. A gente chega no nosso custo reduzido, que a definição conceitual vocês já têm, né? Quando a gente tem um problema de maximização, o custo reduzido seria, digamos assim, o quanto a constante da minha variável ela deveria aumentar para que ela passasse a fazer parte da minha solução ótima. Só que agora nós temos um problema inverso, um problema de minimização, certo? Então, como eu quero minimizar, a gente vai ter justamente o inverso. O custo reduzido aqui vai indicar o quanto deveria ser reduzido da minha constante da variável de decisão para que aquela variável passasse a fazer parte da minha solução ótima. Então, pessoal, vamos pegar alguns resultados para a gente avaliar. Então, os resultados que eu peguei para avaliar foram todos os resultados em que os custos reduzidos foram diferentes de zero, certo? Porque a gente sabe que já tem esse conhecimento, que quando o custo reduzido ele é igual a zero, é porque a variável faz parte da nossa solução ótima. Isso aí a gente já conversou, isso aí já está claro. Agora, quando o custo reduzido apresenta um valor, é justamente quando a minha variável não faz parte da solução ótima. Então, é para essas variáveis que a gente pode direcionar esses olhares. Então, por exemplo, XA3. O que é o XA3? É o quanto deve ser produzido na minha fábrica A e enviado para o meu mercado 3. Para essa condição, ela não faz parte da minha solução ótima. O meu modelo não indicou que a fábrica A deve enviar para o meu mercado 3. Mas o meu custo reduzido foi de 90 centavos. O que é que isso indica? Que a constante que acompanha o meu XA3, que é 1,80, que é justamente o custo unitário, certo? Poderia diminuir até 90 centavos. Ou seja, a partir desses valores aqui, se o custo fosse a parte inferior, menor ou igual a 90 centavos, seria viável produzir do meu mercado, da minha fábrica A, para o meu mercado 3. Vou explicar mais um, antes de perguntar se ficou claro esse entendimento. XB1. O meu problema, minha solução ótima, não indica que a minha fábrica B deve produzir para o meu mercado 1. Por quê? Valor aqui igual a zero. Só que o custo reduzido foi de 1,40. Ou seja, a constante da minha variável, XB1, que é o custo de transporte, deveria ser reduzido em até 1,40 para, a partir desses valores, ser viável a inserção dessa variável na solução ótima. Então, vamos lá. O custo de transporte da minha fábrica B para o meu mercado 1 é de 2,10 centavos, certo? Para esse valor, não é viável que a minha fábrica B produza para o meu mercado 1. Mas o custo reduzido, ele indica que se eu reduzir esse meu custo de transporte unitário de R$ 2,10 em menos R$ 1,40
ficando 0,70 centavos, passa a ser viável eu produzir da minha fábrica B para o meu mercado 1. Ou seja, para que eu passe a produzir da minha fábrica B para o meu mercado 1, o custo de transporte tem que ser 70 centavos ou inferior a 70 centavos. Só mais um para a gente amarrar esse entendimento e eu pergunto se vocês conseguiram entender. Então, XB4, que é quanto eu devo produzir da minha fábrica B para o meu mercado 4, a gente vê aqui para XB4 e vê que meu valor foi 0. Então, não faz parte da solução ótima. Não devo produzir nada na fábrica B e enviar para o meu mercado 4. Só que meu custo reduzido aqui foi de 0,30 centavos. Ou seja, se eu reduzir o custo do meu transporte de 1,15, que é a minha constante que acompanha a variável de decisão, em 30 centavos, ficando 0,85 centavos, para esses valores, ou valores inferiores a 0,85 centavos, passa a ser viável transportar do mercado B, da fábrica B, para o mercado 4. Pergunta: ficou confuso? Deu para entender? Isso é um conhecimento que a gente já traz dos outros problemas. Só muda um pouquinho a interpretação, pessoal. Então eu queria saber de vocês se deu para entender ou se ficou confuso. O Jackson aqui já... Professor, pode falar. só nesse XA2 aí, que o custo reduzido também foi 0, eu só queria saber se isso significa que não adianta reduzir ou não precisa reduzir. Eu não entendi direito, porque eu sei que não vai produzir, né? Não vai transportar, na verdade. Certo. Do mercado A pro... mercado 2. Nesse XA2. Isso. Daí no outro, no custo reduzido também é 0. Só explica novamente, que eu não sei se você falou. Ficou um pouco confuso. Para esse caso aqui eu não comentei não. Mas, por exemplo, o que é que tá dizendo o XA2 aqui? Primeiro, que não é para produzir nada, absolutamente nada, da minha fábrica A para o meu mercado 2. Certo? E outra coisa. Beleza. Até aí ficou tranquilo. O custo reduzido aqui foi 0. Certo? Então, o que é que meu custo reduzido aqui ele está indicando? Que se eu reduzir para qualquer valorzinho aqui, qualquer valor diferente de 0 aqui, esse meu XA2 aqui passa a ser produzido. Certo? Ah, tá, beleza. Beleza? Porque o meu custo reduzido, ele funciona como um agente limitador. Certo? Então, por exemplo, eu vou pegar o inverso aqui. Por exemplo, XA1, o meu custo aqui reduzido foi 0. Então, por que foi 0? Porque ele já faz parte da minha solução ótima. Até aí, beleza. A gente pega o outro caso aqui. Por exemplo, o XA3 não faz parte da minha solução ótima. Mas para que ele passe a fazer parte da minha solução ótima, ele precisa que tenha-se uma redução na constante em 0,90. Para esse caso aqui, em que ele não faz parte da minha solução ótima, o valor que deveria ser reduzido na minha constante, que acompanha essa variável de decisão, tinha que ser para qualquer valor diferente de 0. Ou seja, qualquer alteração que eu faça nesse custo de redução vai permitir que essa fábrica A atenda ao meu mercado 2. Certo? Ah, certo. Então, para minimização, ao invés de ter aquele infinity, vai ser 0, nos casos que puderem ser quaisquer valores, né? Não, eu não entendi a pergunta. Repete para mim, por favor. É porque naqueles casos que a gente estava vendo de maximização, Certo. quando tinha esses casos de quaisquer valores, aí tinha infinity, né, no custo reduzido. Aí agora, para minimização, vai ser 0, que vai representar qualquer valor que pode ser atribuído. É isso? Ó, ou vai ser só nesses casos assim? Deixa só pra gente tentar não confundir. Normalmente o infinity, ele pode aparecer aqui. Pode, mas ele aparece mais na análise de sensibilidade. Certo? Que é uma outra análise.
A diferença que a gente precisa ter entre os problemas de maximização e os problemas de minimização é que quando a gente tem um problema de maximização, a gente quer aumentar. Então, quando a gente quer aumentar, a gente olha para o custo reduzido e identifica o valor que precisaria ser aumentado, ser ampliado, para que aquela minha variável de decisão passasse a fazer parte da minha solução ótima. Por exemplo, a gente estava trabalhando com lucratividade e a gente gostaria de maximizar a lucratividade. Então, para cada variável de decisão existia um lucro unitário. Então, quando aquela variável de decisão não fazia parte da minha solução ótima, o custo reduzido ele indicava quanto aquele lucro ele precisaria aumentar para que a minha variável de decisão passasse a fazer parte da solução ótima. Ou seja, passasse a apresentar um valor diferente de zero. Certo? Quando a gente está trabalhando com um problema de minimização, o pensamento é o inverso, porque a gente quer reduzir o máximo que a gente quer conseguir, o máximo que a gente conseguir de minimizar daquela situação. Então, para esse caso aqui, a gente está trabalhando com custo, a gente quer minimizar os custos. Então, para cada uma das variáveis, nós temos custos unitários. Então, para x1 tem um, para x2 tem outro. Então, por exemplo, se eu quero minimizar os custos e a minha variável de decisão não está fazendo parte da minha solução ótima, o que deve ser feito para que ela passe a fazer parte é uma redução desse custo unitário. Porque se eu ampliar os meus custos unitários de uma variável, o tanto ela pode aumentar o máximo que for, que isso não vai gerar nenhum impacto na inserção dela na solução ótima. Então, a diferença que a gente tem entre o problema de maximização e o problema de minimização com relação ao custo reduzido problema de maximização. Então, é o quanto a constante deveria aumentar. Problema de minimização é o quanto a constante ela deveria minimizar para fazer parte da minha variável de decisão. Certo? Professor, Pode falar. novamente. Pode falar. Só para ver se eu entendi, porque eu estava respondendo de uma forma e não sei se é certo. Certo. Por exemplo, esse XA3 aí, Certo. XA3, ele pode reduzir até 90 para poder ser produzido. Então, significa assim, se eu reduzir 80, não vai produzir. Só se eu reduzir de 90 para cima que ele produz, certo? Posso falar ou você vai complementar? Não, aí eu vou complementar. Certo. Aí, no caso, eu tinha entendido assim, se eu reduzir o custo unitário dele de 90 para cima, é que ele pode ser produzido, pode vir a ser produzido, fazer parte da solução ótima, né? Isso. Eu reduzir de 90 para baixo, 80, ele já não faz. Aí, esse XA2 seria assim, para qualquer valor. No caso, eu não tenho um limite que ele vai deixar de produzir, que eu tenho que superar ele. Se der uma variação no custo de 0,0001, ele já entra na minha solução ótima. Seria tipo esse XA2 é como se fosse uma opção em relação ao XC2, né? Porque, tipo, o XA2 poderia produzir os 5.000 para a fábrica 2, só que aí é como se, para não fechar a fábrica C, não, a fábrica A poderia produzir para o mercado 2, só que, tipo, para não fechar a fábrica C, aí produziu para o mercado 2. Eu estou entendendo quase isso. Então vamos por partes, certo? Vou começar, você começou falando pelo XA3, certo? Então vamos entender o XA3. Então o XA3, beleza, não faz parte da minha solução ótima. Até aí tranquilo, eu não preciso produzir nada da minha fábrica A para o meu mercado 3, certo? Até aí tranquilo. Meu custo reduzido foi de 90 centavos. O que é que esse custo reduzido indica? Que meus custos unitários para transportar da fábrica A para o mercado 3, eles podem ser reduzidos a partir de 90 centavos. Ou seja,
O meu custo unitário de XA3, ele é 1,80, certo? Então, os valores que vão permitir que XA3 passe a fazer parte da minha solução ótima é para 1,80 menos 0,90, que é 0,80, 0,90. Se eu reduzir os custos unitários do meu XA3 em 80 centavos, isso ainda não vai ser suficiente. Ele ainda não vai fazer parte da minha solução ótima. Ele só vai fazer parte, vai passar a fazer parte da minha solução ótima quando o meu custo unitário for para valores de 0,90 centavos ou inferiores a ele. Inferiores na subtração entre 1,80 menos esse valor aqui. Deu para entender essa primeira parte? Se não deu, eu explico de novo. Eu entendi. É porque eu estava falando assim, que o valor reduzido dele é de 0,90. Aí onde está, né? No valor aí. Aí, no caso, ele só entra para valores. Por exemplo, se nesse valor reduzido aí tivesse 0,80, não entrava. Não entrava. Mas se 0,90 para cima, entra. Entra. Isso é só tipo assim, um horizonte para a gente saber que o valor que a gente tem que subtrair tem que ser desse para cima, para poder entrar, não é isso? Não, a ideia é justamente essa. Por exemplo, eu quero de todo jeito produzir na minha fábrica A e enviar para o meu mercado 3. Eu sou gerente de produção e eu quero fazer isso. Beleza, você quer fazer isso, mas só vai ser viável economicamente para, digamos assim, para que você minimize os custos no seu modelo de produção, se o custo unitário de transporte que você tem da sua fábrica A para o seu mercado 3 seja reduzido, por exemplo, em 1,10 centavos, em 0,95 centavos, em 0,91 centavos, seja reduzido para valores iguais ou superiores a 90 centavos. Certo? Certo, eu entendi essa parte. Agora passa para a parte do XA2. Pronto, do XA2. Vamos lá. O que é que meu XA2 está dizendo aqui? Ele está dizendo que o valor dele é 0. Certo? Ou seja, eu não devo produzir nada na minha fábrica A e enviar para o meu mercado 2. Beleza? Certo. Aí, no caso desse valor, se eu reduzisse menos de 1 centavo, ele já entrava na minha solução ótima, se eu quisesse, não é isso? Aí é que tá. Não. Tá. O custo reduzido aqui está sendo 0. Certo? O custo reduzido é o nosso parâmetro. A gente conversou agora sobre XA3. Então, se eu quero que o XA3 aconteça, enviado do mercado A para a fábrica 3, o meu parâmetro é esse aqui, 90 centavos. Certo? Eu peço até desculpa para vocês, que eu acho que eu acabei confundindo a cabeça de vocês. Estava lembrando de uma outra situação e acabei confundindo com esse XA2 aqui. Então, vamos reforçar esse XA2 aqui. Então, a gente já observa aqui que o que deve ser produzido na fábrica A e enviado para o mercado 2 é 0. Certo? 0, absolutamente 0. Não, nada deve ser produzido nessa fábrica e enviado para o mercado 2. E o custo reduzido aqui também está sendo 0. O que é que isso quer dizer? Que não adianta absolutamente nada eu reduzir meus custos para que eu envie da minha fábrica A para o meu mercado 2. Certo? Ah, agora sim, tá do jeito que eu entendi. Certo? Por quê? Porque não faz sentido. Então, porque as se eu reduzir no valor aí que não vai não entrar. adianta reduzir nada. É isso que o custo reduzido está dizendo. Certo? Tá, entendi. Porque é mais viável para que eu atenda ao meu mercado 2 que eu produza, por exemplo, aqui, ó, XB2, que eu produzo a partir da fábrica B e produzo a partir da fábrica C. Beleza? Então, esse XA2, ele foi 0. Não devo produzir absolutamente nada da minha fábrica A para o meu mercado 2. E também não adianta nada eu reduzir os meus custos
porque ele não vai fazer parte da minha solução ótima. Porque para o meu modelo é mais viável que eu produza para esse mercado 2, tanto da fábrica B quanto da fábrica C. Certo? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Tranquilo para todo mundo. Esse é um problema cheio de novidades. Tanto desde o número de variáveis, sendo um problema de minimização. Certo, pessoal? Ficou tranquilo aqui para todo mundo? Então a gente já pode caminhar. E a gente chega na folga ou excesso. Certo? Lembrando que quando a gente tem uma restrição de menor ou igual, nós vamos ter folga. Quando nós temos a restrição de maior ou igual, nós vamos ter sempre o excesso. Então a gente vai trabalhando aqui as nossas restrições. Deixa eu só olhar o chat aqui. Jaciara, tô no jogo. Rafael, Andresa também saiu por 1 minuto. Jackson também. Pessoal, se gerar dúvida, vocês podem interromper. Certo? Não tem problema nenhum. O lado bom é que ninguém pagou 1 milhão. Não, o que gerou dúvida na gente foi a discussão da dúvida da Vanessa. Mas aí depois você falou. Ah, beleza. Espero que tenha ficado claro para todo mundo, para não ter nenhuma dúvida. Beleza. O lado bom é que ninguém pagou 1 milhão pra gente. Eu tô voando aqui. Só vai entender isso quem assistiu o jogo, professor. Ah, tu tá falando de Rodinei, né? Ah, entendi. Beleza. Foi um valor bem pago, ali eu gostei. Ele minimizou bem os custos dele. Vamos lá. Vamos olhar agora folga ou excesso, né? Então a gente olha, quando a gente fala em folga ou excesso, as nossas restrições. Então temos aqui as quatro restrições referentes à demanda de mercado. Mercado 1, mercado 2, mercado 3, mercado 4. E a gente observa que essas demandas, elas estão sendo atendidas, né? Logo, folga ou excesso aqui foi 0, porque está tudo sendo atendido no seu limite. E a gente vai para as restrições de capacidade. Capacidade da fábrica A, capacidade da fábrica B e capacidade da fábrica C. Então a gente observa aqui que para a capacidade da fábrica A, nós temos uma folga de 1.500 unidades. Para a fábrica B, nós não temos folga nenhuma. Ou seja, estamos trabalhando no nosso limite. Não temos mais espaço para produzir mais nada. E para a nossa fábrica C, 14.500. Alguém vai falar? Nesse caso, então, da fábrica B aí, ela tipo, no caso lá, tem como você voltar bem, professor? Nesse? Tipo aqui na hora que a gente vê que para o mercado 2 e o mercado 2 está sendo fabricado na fábrica B e na fábrica C. Isso. Nesse caso, então, é porque o limite da fábrica B foi atingido, né? Porque provavelmente, se a fábrica B tivesse mais capacidade, nem iria ser utilizada a fábrica C, né? Provavelmente. É isso que a gente vai ver mais na frente, né? Porque a fábrica B está utilizando toda a sua capacidade e fez apenas, digamos assim, uma reprogramação para outras unidades para que seja possível atender o mercado. Mas se aquela fábrica, no caso a fábrica B, fosse um pouquinho mais ampla, tivesse uma capacidade um pouco mais ampla, dificilmente precisaria da fábrica C. Eu não sei quem foi que falou aí? José Marcos, professor. Beleza, é exatamente isso. A leitura é exatamente essa, Marcos. Então aqui, pessoal, é só para a gente detalhar um pouco mais como é feita esse cálculo, né? Essa fábrica, nós temos uma folga de 1.500 unidades. Então temos a nossa capacidade total, que é de 22.500, menos 21.000, que é quanto está sendo utilizado, que dá uma capacidade ociosa de 1.500, certo? Para a minha fábrica B, uma folga de 0 unidades, ou seja,
minha capacidade total 21 mil, e minha capacidade utilizada também é 21 mil, fazendo com que minha capacidade ociosa seja de zero. E para minha fábrica C, nós temos uma folga extremamente alta, para quem, principalmente quando se fala em minimizar custos, a folga é de 14.500 unidades. Então, como é que eu calculo minha capacidade ociosa? Minha capacidade total menos a minha capacidade utilizada. Então, minha capacidade total é de 19.500, minha capacidade utilizada é de 5.000. Isso faz com que a minha capacidade ociosa seja de 14.500. Só de a gente olhar esses valores, a gente já observa aqui, ó, que a fábrica B, como o Marcos falou, ela está sobrecarregada. E que a fábrica C, ela está funcionando apenas, digamos assim, como a gente fala, como um bode expiatório, né? Só para que ela absorva o quanto as outras fábricas não estão conseguindo absorver da nossa produção. Então eu trouxe essa leitura aqui, para que o Marcos falou anteriormente, fez uma leitura prévia, muito boa. Eu expliquei agora, e essa imagem, ela mostra como está sendo a capacidade produtiva dessas nossas 3 fábricas, né? Então a gente vê aqui, ó, o que chama a atenção primeiro. Chama a atenção primeiro são as fábricas B e C. Por quê? Porque a fábrica B está utilizando toda a sua capacidade, e porque a fábrica C está com uma ociosidade muito grande. E a gente sabe que dentro de um processo produtivo, todo recurso que está ocioso é custos. Então aqui, por essa imagem, a gente já pode começar a imaginar algumas situações que poderiam ser feitas. Antes de chegar nessas questões, eu vou só refletir aqui. Então, na fábrica A, capacidade ociosa de 1.500 unidades. Na fábrica B não existe capacidade ociosa. E na fábrica C, uma capacidade ociosa de 14.500. Pergunta: olhando, vocês estão dentro de uma sala, abriram o computador e vocês viram esse relatório aí, com esses 3 gráficos. Pergunta: qual decisão vocês tomariam? O que é que vocês acham prudente fazer diante de uma situação dessa? Agora não tem nada a ver com análise do software, né? É o que cada um faria diante desse contexto. A gente precisa tomar certas decisões. E aí? Deem uma solução aí pra mim, com base no que a gente tá vendo. Professor, qualquer coisa teria que avaliar, talvez até uma ampliação um pouco da fábrica B, da capacidade para ela. Depende muito, tem que avaliar tanta coisa. Questão. Para recursos. Porque também poderia ser ampliada a capacidade produtiva da fábrica B, mas isso aí iria inativar a fábrica C, né? Então, eu não sei o que seria viável também, porque haveria grande despesa com demissão, ou então ia ter que remanejar o pessoal da fábrica C para outras fábricas. Professor, Pode falar. peraí que eu tô com outro computador aqui. Tranquilo. Acho que uma decisão a ser tomada aí tem 2 possibilidades. Ou migrar os produtos produzidos em parte, né, da fábrica B para C, ou migrar o pessoal, né, recursos humanos aí, maquinário, para a fábrica B para aumentar a capacidade lá. Seria uma das 2 decisões que eu tomaria. A fábrica A, eu acho que ela está com uma capacidade ociosa respeitável, menos de 10%. Menos de 10% é respeitável, porque você tem algumas variâncias durante o ano, né, na produção, uma vez que algumas, por exemplo, dependendo da fábrica,
pode ser sazonal algumas produções, né? Mas enfim, o que eu faria era isso. Ou mudar o pessoal da C para B, ou mudar os produtos da B para C. Certo. Vamos levantando aí as opiniões. Mais alguém? Deixa eu complementar. Professor, dependendo também da avaliação que foi feita da redução de custos, às vezes até poderia produzir mais em fábrica C também, e ter um ganho mais, poderia fazer análise de tudo também. Porque às vezes não é vantagem fechar a fábrica, né? Ou é também, mas tem tantas variáveis, tem muito. Mas me diga uma coisa, você é que tem a caneta na mão, você é a tomadora de decisão. Por que não poderia fechar a fábrica C? E tanta família que ia ficar desempregada. Mas sei lá. Porque também, professor, questão de sobrecarregar a fábrica. E se transporte não for de acordo com a logística, porque tem que levar até o mercado, e se a fábrica A não se adequar ao transporte do mercado que precisa levar, na verdade, todos os mercados, aí vai estar no custo, além do custo no valor, mexe com o tempo, pode mexer com a confiabilidade, aí tem vários quesitos que precisam ser analisados. Mais alguém? E professor, Pode falar. a gente percebe que a fábrica B ela tá na produção da sua totalidade, né? Então, basicamente, eu acho que deveria ser realmente dividido esse valor produtivo aí da fábrica B para a fábrica C, né? Porque tem muita mão de obra ociosa, né, na fábrica C, e dependendo de como que essa fábrica trabalha, né, e precisa de manutenção, pode chegar um momento que Caiu? Eu não tô escutando. Rafael, Vocês estão caiu? escutando? Volta no relatório, por favor, professor. Só rapidinho. Pessoal, será que foi minha internet que caiu? Vocês estão aí ainda? Oi, Me dê esse retorno, por favor. oi. Estamos aqui, professor. Estão aí? Estão me ouvindo, gente? Eu tô. Tô te Tá ouvindo, ouvindo, sim. André. Só o Rafael que parece que caiu. Ah, tá. Deixa eu ver. Professor, volta no relatório no relatório, só rapidinho. Nesse ou no outro? Nesse aí. Não, no outro. Que tem o custo reduzido. Nesse? Uhum. Ó, para C4, ele tem a possibilidade de ser incluído no XC4 aí, ó. Tem um custo reduzido, então eu posso incluir de alguma forma se eu mudar o preço, né? Pode. Tem que reduzir os custos em 45 centavos. Para valores acima de 45 Então, centavos. por que eu vou fechar a fábrica se eu posso reduzir o custo de alguma forma? Certo. Mais alguém? Eu gosto dessas discussões assim, acho bem legal. Mais alguém? Ainda mais. Professor, sabe o que eu estava pensando? Pode Olha falar. isso. Como que é complicado nessa questão de você pensar de fechar um lugar? Porque dependendo de onde ela seja, ela funcione, às vezes naquela região, ela é uma das fontes de renda daquela região, de desenvolvimento daquela região. Então, eu acho que as empresas ela têm que ter essa preocupação da região onde ela está instalada, né? De ajudar a sociedade de alguma forma. E tipo assim, você só fechar uma fábrica, às vezes até acaba com uma, sei lá, talvez com a principal renda de certa região. E, né, eu acho assim, dependendo, é por isso que tem que ser bem analisado mesmo, porque você pode afetar uma cidade, uma região, né, tantas famílias. Então, como é importante a gente fazer uma boa análise,
também levar isso em consideração, né? Uma forma também de reduzir custos é reduzindo cargos e salários, pode diminuir alguns salários, pode também trocar fornecedores, fazer uma cotação, uma nova cotação de fornecedores para diminuir alguns custos de mão de insumo, né? Eu acho que é só isso que eu consigo lembrar. Gostei, muitas ideias. Essas são decisões que às vezes a gente precisa tomar, né? Uma das coisas que foi falado, não consigo ver quem falou, infelizmente, foi a remanejar a produção da fábrica B para a fábrica C. Então, deixa eu só voltar aqui. Eu não sei quem foi que falou também, porque eu não consigo visualizar. Mas o que acontece aqui... O Daniel, professor. Pronto, o Daniel, né? Por exemplo, o que acontece aqui na fábrica, acho que foi o Daniel que falou também, digamos assim, é o cenário legal, digamos assim, é aceitável. Porque a gente sabe que a gente precisa ter um estoque de segurança, né? Às vezes o mercado sofre algumas flutuações e que às vezes a gente vai trabalhar com um pouco menos, vai trabalhar com um pouco mais, às vezes já ocorre algum problema na entrega, na mercadoria, às vezes o processo faz com que gere alguns produtos defeituosos em determinado período que a gente não esperava que fosse acontecer. Então a gente precisa sempre ter um estoque de segurança. Então essa fábrica a gente não mexeria, certo? Todo mundo de acordo quanto a isso ou não? Acho que sim, né? Quanto a essa fábrica A. Até aí tranquilo. Sim, só tô pegando, acho que foi o Daniel que falou, pegando o raciocínio dele e trazendo aqui pra gente. Fábrica B. Uma das coisas que foi falado foi fazer o remanejamento dos produtos lá produzidos para serem produzidos para o mercado, os mercados que lá são atendidos para ser atendidos pelo mercado C. Então a gente vê aqui... Meu celular descarregou. Meu celular descarregou na hora que eu tava falando. Quer complementar? Pode complementar. Deixa eu voltar lá. Não, agora já me perdi aqui. Está bom. Não, eu tava dizendo o seguinte, por exemplo, a fábrica B ela está muito sobrecarregada na produção, né? Enquanto a fábrica A e a fábrica C, a fábrica A, no caso, está em torno de, em média, aí, de 70%, né? E a fábrica C em média aí, de uns 30%, né? Então, daria para a fábrica A, né? Pegar essa produção da fábrica C, né? Só que as duas ficariam sobrecarregadas também, né? Então, eu acredito que há essa necessidade também de ter esse intervalo aí, né? Mas também não tanto, não tão grande como está a fábrica C, né? De ociosidade, né? Porque aí já remete ao caso do cara, tipo, reduzir a mão de obra, né? Dessa fábrica. Isso. Beleza, quem foi que falou? Só para eu gravar aqui, que eu não consigo visualizar. Rafael. Beleza. Então, pessoal, pegando em cima do que o Rafael falou também, né? A gente olha aqui. A gente observa que a fábrica B, ela atende os mercados 2 e 3. Então, o que foi dito é que podia fazer um remanejamento do que é produzido em B para C. Uma das coisas mais ditas, assim, que eu pesquei, assim, foi essa. Tentar dividir essa produção, fazer com que a fábrica C atenda o mercado 2 e o mercado 3. Aí a gente olha para cá. Teve alguém que pediu para fazer essa análise, eu não lembro quem foi. Se quisesse pronunciar aí também, porque é bem interessante, né? A gente pode ter inúmeras soluções para esse problema. Mas como a gente está trabalhando aqui com o custo, com os valores, e temos todos esses valores na tela, vamos tentar trabalhar com as informações que a gente tem para tentar tomar essa decisão, né? Então a gente queria que os produtos que são atendidos pelos mercados 2 e 3 na fábrica B fossem repassados para a fábrica C. Então a gente olha aqui, que seriam... deixa eu só ver aqui.
Mercado 2, mercado 3. Beleza. Então C tá aqui. C já atende o mercado 2. Então, opa, já é possível que para atender aquele mercado 2, que uma parcela do que é produzido em B seja remanejado para ele. E a gente olha para o XC3, certo? Porque o mercado B aqui, ó, ele produz tanto para o mercado 2 quanto para o mercado 3, certo? Então a gente olha aqui o mercado 3. Para que o mercado C, a minha fábrica C, fosse possível absorver a demanda do meu mercado 3, teria que existir uma redução dos meus custos em 30 centavos. Aí No C1 ainda tá melhor, que tá 20 centavos. no C1, mas aí é que 20 centavos. Mas é aquela questão. A gente tá falando aqui que a minha fábrica A, ela tá legal. Ela não tá legal? Ou você vai querer mexer na minha fábrica A também? Aí fica a critério de vocês. Não. Porque a gente, assim, acho que todo mundo conseguiu visualizar que a capacidade... Mas por que mexendo no C1 ia impactar na fábrica A? Não entendi. Não, porque, por exemplo, quem é que entrega para o meu mercado 1? Não é só a minha fábrica A? Não é? Entendi. Entendeu? Uhum. E a gente precisa, diante desse problema, a gente precisa, digamos assim, encontrar uma solução associando a fábrica B e a fábrica C. Certo? Professor, volta lá na resolução lá. Aqui? Ou na outra? O relatório. Aqui. Ó, o C2 aqui, ó. Volta lá naquela lá mesmo. Nessa? Aqui. Isso. Ó, o B que tá... A fábrica B, que ela tá sobrecarregada, correto? XB2 e ela XB3. Ela manda 10 mil unidades aqui lá pro mercado para 2. Pro 2 aqui, eu não preciso reduzir custo. Eu posso diminuir a quantidade da XB2 e passar essa demanda para a XC2. Perfeito. Aí, sem reduzir custo, eu só passo a demanda. Perfeito. Para o mercado 2, perfeito. A leitura é essa. Mas a gente sabe também que que a minha fábrica B produz para o meu mercado 3, certo? 11 mil unidades. Tranquilo? Só que o meu XC3 aqui é 0. Então, para que minha fábrica C passasse a produzir para o meu mercado 3, teria que ter uma redução de 30 centavos nos meus custos de transporte. Se eu conseguisse pura e simplesmente fazer essa redução de 30 centavos para valores de 30 centavos aqui no custo do meu transporte, eu já conseguiria desafogar a minha fábrica B. Vocês concordam? Sim, porque se distribuir da fábrica B para a fábrica C, aquela do 2, eu vou deixar a fábrica B com muita capacidade ociosa, né? Não, porque assim, quando, por exemplo, XC3 aqui é 0, ou seja, eu não estou produzindo nada de C para o meu mercado 3, todo mundo entendeu. Mas isso vai mudar, vai fazer parte da minha solução ótima, se os custos de transporte da minha fábrica C para o meu mercado 3 forem reduzidos para valores acima de 30 centavos. Então, se eu conseguir, hoje, atualmente, os meus custos é de R$1,20. Se eu conseguir minimizar esses custos para valores, por exemplo, de 90 centavos, deixar em 80 centavos, 85 centavos, vai ser viável que eu produza da minha fábrica C para o meu mercado 3. E quando eu produzo da minha fábrica C para o meu mercado 3, eu acabo desafogando a minha fábrica B. E essa capacidade que está na toda a sua totalidade, ela vai ter uma redução, permitindo que a gente trabalhe com o nosso estoque de segurança. Ficou claro? Aí, professor, tem como a gente dimensionar... Pode falar, José. Nesse caso, então, a fábrica B vai começar a produzir toda
toda a demanda da fábrica 2 e a fábrica C vai passar a produzir toda a demanda da fábrica 3, né? Então, para que isso acontecesse aqui, ó, porque o nosso problema, cadê? Pô, passei demais aqui. Por exemplo, o nosso mercado B, fábrica B, ela já produz para o mercado 2 e para o mercado 3. E isso faz com que ela fique na sua capacidade máxima. Aí a gente vai para a nossa fábrica C, que está com uma capacidade muito ociosa. Ela já produz para o meu mercado 2. E o que ela indica é que seja o valor de 5 mil unidades. O que eu posso mexer aqui sem fazer um grande rebuliço, digamos assim, é um termo muito utilizado aqui no Nordeste. Rebuliço é o quê? Sem precisar fechar uma fábrica, sem precisar demitir ninguém, é tentar trabalhar com o meu XC3 aqui, que é buscar reduzir os custos do meu transporte da fábrica C para o meu mercado. Porque se eu conseguir reduzir esses custos em 30 centavos ou para valores acima de 30 centavos, eu consigo desafogar a minha fábrica B. E desafogando a minha fábrica B, eu diminuo a minha capacidade que está sendo utilizada. Pois é, aí nesse caso, como desafoga a B, aí a capacidade da fábrica 3 passa para ser produzida na fábrica do mercado 3, a demanda do mercado 3 passa a ser produzida pela fábrica 3, os 5 mil que era produzido na fábrica C passam a ser produzidos agora na fábrica B, porque é mais viável também, né? Exatamente. Porque... Exatamente. Ah, sim. É. Exatamente. Certo? Ficou entendendo? Era essa a minha dúvida, porque volta lá no relatório. Os 30 centavos lá. Aqui. A partir de 31 centavos, digamos, então eu já vou ter essa alteração de valor exato, ou eu tenho como dimensionar, por exemplo, ao invés de 5 mil, vai só 2.500? Esses centavos que vão dizer isso, vai ser a redução dos custos que vai dizer o quanto vai ser produzido nessa fábrica, né? A gente não tem como supor aqui fazer uma projeção de quanto vai ser esse valor. O que esse relatório nos diz é que, bicho, se tu conseguir reduzir teus custos a partir de 30 centavos, 30, 0,30, 31 centavos, 40, 50, 60 centavos, para valores acima de 30 centavos, já vai ser viável para você passar a produzir da sua fábrica C para atender esse mercado. Entendeu? Mas a gente não sabe a quantidade, né? Não. Então a gente não consegue dimensionar quanto vai ficar sem que a gente rode de novo o limbo. É, isso. A gente precisaria rodar de novo para poder gerar o resultado. Para poder encontrar o valor. Para saber correto. como que ia ficar a distribuição, né? Isso. Mas nesse caso, professor, mas ainda iria ser mantido, né? Porque no caso, tipo, se fosse reduzido 30 centavos do transporte aí, aí o que seria mais viável seria produzir na fábrica 3, na fábrica C para o mercado 3. Então toda a demanda do mercado 3 já iria para a fábrica C, né? E aí como iria desafogar a fábrica B, a demanda já iria da fábrica C para a fábrica B. Só iria ter essa. Pois é, essa é a minha dúvida. Como que a gente afirma que vai toda a demanda se a gente não consegue dimensionar isso? É porque na verdade não está sendo. Porque na verdade não está sendo produzido todo lá, porque já está no máximo. Porque se tivesse mais capacidade na fábrica B, já estaria sendo produzido todo a demanda da fábrica 2 lá. Mas a gente Mas não tem como afirmar um isso. limitante que diz que é só um valor total que é distribuído para todos, ou tem? Ó, deixa eu dizer o seguinte. Não. Então não dá pra gente saber. Não tem nenhuma restrição. Roda o lindo aí, professor. Não tem nenhuma restrição que indique, por exemplo, que um único mercado tem que ser atendido por uma única fábrica. Então, eu não sei quem foi que falou agora, foram duas pessoas que falaram. É o José Marcos e a André. Pronto, o Marcos. O Marcos fez com base na visualização que ele teve das capacidades disponíveis. Mas, ainda assim, não tem como a gente afirmar 100% que isso aconteceria. Certo?
Porque pra gente Pois ter- é, porque se eu aumentar 0,31, pode ser que eu ainda fique com pouca, pode ser que pouca você fique com capacidade um valor utilizada bem na fábrica baixo. C. Pode ser que você seja produzindo um valor. É isso que eu tô confusa agora. Pode Tinha que ser. rodar o lindo pra Professor, ver mas aí quanto nesse que tinha caso que ele ser. não tá falando que determinada fábrica tem que ter um valor mínimo de produção. Não. Então, Aí, você. então, mas aí se eu diminuísse, então, por exemplo, o valor da minha fábrica C lá, Certo. ou da minha fábrica C para 90 centavos, por exemplo, que seria o transporte para o mercado 3, então ele já seria o melhor, o mais viável, não? Não Então ele já necessariamente. iria. É. Não, porque, tipo assim, no caso já tem A e B, não é? Que estaria empatado. Mas aí, se Mas- você baixasse 31, Mas você precisa, assim, o que é que a gente precisa ser um pouco mais objetivo agora, porque quando a gente fala aqui XC3, é reduzir os custos em 30 centavos para que essa variável de decisão passe a fazer parte da solução ótima. Então, a gente pode supor uma associação com a outra fábrica que é B3, mas não dá para a gente ter certeza de quanto vai ser esse impacto dessa redução. Eu não tenho certeza de que se eu reduzir para 30 centavos eu vou conseguir absorver toda a produção da minha fábrica B. Não dá para eu ter certeza. O que esse resultado está dizendo é só o seguinte: olha, se você reduzir a partir de 30 centavos, passa a ser viável. O quanto vai ser viável, a gente ainda não pode cravar. Para a gente cravar, a gente precisaria rodar esse modelo de novo, de acordo com a redução de custo que a gente conseguiu fazer. Aí eu chego para você, olha, eu consegui fazer uma redução de 50 centavos no custo de transporte da minha fábrica C para o meu mercado 3. Com certeza o meu modelo vai mudar. Agora, o quanto vai mudar e o quanto vai deixar de ser produzido em B para ser produzido em C, isso eu não tenho certeza, eu não posso afirmar, digamos assim, de uma maneira bem objetiva. Certo? E a gente tem que saber também se não vai alterar nosso valor da função objetivo no final, né? Se ela não vai ficar menor Não, ou certamente. maior, quer dizer. Tem que verificar todo, por isso que é preciso rodar o modelo Porque pode ser que a novamente. gente faça um remeleixo todo para chegar na hora e a nossa função objetiva ficar Exatamente. bem maior do que a gente conseguiu. Exatamente. Eita, passamos da hora muito. Então, pessoal, a gente encerra por aqui hoje. Espero que a aula tenha sido produtiva para vocês. Tenha ficado algum